Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o século XIX. A gente começa aqui para falar um pouco de racismo e a estrutura que fez com que esse sistema continuasse perpetuando em nossa sociedade. Isso porque eu vou trazer 3 séculos para a gente poder comparar os últimos anos que de fato tem muito a ver com o que a gente vive hoje na sociedade. Eu começo em 1824, quando pessoas negras, ainda pelas leis do nosso país, não eram consideradas seres humanos. Elas eram consideradas seres semoventes que podem ser hipotecados à casa. Pouco mais à frente, em 1839, pessoas negras não são permitidas em participar do ensino primário no nosso país. Você sabia disso? Pois é, um decreto que entrou em vigência em 1837 e depois foi atualizado em 1839 no nosso país, lá na cidade do Rio de Janeiro, não permitia que pessoas negras frequentassem a escola. Tá aí. Pessoas negras não eram consideradas seres humanos e sim objetos que podiam ser hipotecados à casa, depois elas não podem estudar. Já em 1850, nós temos um projeto chamado Lei de Terras no Brasil, que não permite que pessoas negras tenham acesso a comprar terras no nosso país. E aí nós chegamos na década de 60, lá do século XIX. E nesse momento, vários pensadores da época e pseudocientistas começam a usar a ideia de eugenia para declarar que pessoas brancas eram superiores a pessoas negras. O nome desse sistema vai se chamar eugenia. A eugenia vai influenciar profundamente o nosso país e vai fazer parte até mesmo do sistema educacional e de como políticas públicas vão ser aplicadas no nosso país. Já em 1972, nós vamos ter o primeiro censo no nosso país. E o primeiro censo, que foi feito lá atrás, dizia que o nosso país tinha mais de 80% da população negra. Isso porque o Brasil foi o país que mais escravizou indivíduos no mundo. Isso mesmo, o Brasil escravizou cerca de 5 milhões de indivíduos, enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, eles escravizaram cerca de 500 mil pessoas. É muita gente, né? Bom, e aqui a gente chega no final do século XIX, nos anos de 1870 e 1880, em que o Brasil vai discutir 2 leis que nós vamos chamar de leis para inglês ver, que é a lei do ventre livre e a lei do sexagenário. A lei do ventre livre era a lei que dizia que toda criança nascida a partir daquele momento seria livre, liberta, não mais escrava. Só que tinha uma cláusula lá, elas tinham que trabalhar até os 21 anos de idade. Para inglês ver, né? Na verdade, porque os ingleses cobravam que o Brasil terminasse com a escravidão o mais rápido possível, uma vez que a partir de 1850 o tráfico de pessoas no Atlântico estava proibido. Em 1885, nós tivemos a lei do sexagenário, que dizia que todas as pessoas que tinham acima de 60 anos não mais precisavam ser escravizadas. A verdade é que poucas pessoas chegavam aos 60 anos e quando chegavam, a lei dizia numa cláusula bem pequenininha: tem que trabalhar mais 3 anos para agradecer pela graça de ser liberto. É para inglês ver mesmo, né? E agora a gente chegou em 1888, que é o ano em que temos a libertação dos escravizados. Na verdade, haviam poucos escravizados já em 1888, por conta de alforrias e de outras questões que aconteciam de pessoas negras fugirem para os quilombos. Mas é uma lei que marca o final da escravidão no Brasil. Não se esqueça, o Brasil foi o país que mais escravizou indivíduos no mundo. Lembro de novo, 4,8 milhões de pessoas. E aqui o Brasil não vai dar nenhuma lei ou não criar nenhuma lei ou algum tipo de benefício para que essas pessoas possam se inserir na sociedade. Começa aqui o desespero do racismo e de jogar pessoas principalmente no lugar do nada, no limbo, não dando nenhuma oportunidade para que esses indivíduos pudessem se inserir na sociedade, tendo a educação, escola, acesso médico e moradia. É isso. A lei do dia 13 de maio é uma lei que precisa ser muito discutida no nosso país por conta de ser somente um parágrafo que só diz que os negros estão libertos e não vai conceder nenhum tipo de benefício para que essas pessoas se insiram na sociedade. Repetir isso 2 vezes porque precisa ficar bem gravado na cabeça das pessoas sobre o que de fato significa o dia 13 de maio de 1888. Lembrando que foi muito importante para além da Princesa Isabel. Nós tivemos vários grandes nomes negros abolicionistas que lutaram muito e bravamente para que esse dia pudesse acontecer.
Ou seja, ele aconteceu, mas não aconteceu do jeito que os negros esperavam na sociedade brasileira. 2 anos depois, em 1890, nós vamos ter o Decreto dos Vadios e Capoeiras. Esse decreto dizia que qualquer pessoa que estivesse vadiando ou fazendo parte de rodas de capoeira pelas cidades no nosso país poderiam ser presas. Começa aqui o nosso encarceramento em massa de pessoas negras no nosso país. Então é muito importante a gente entender que a partir do final da escravidão nenhum plano foi feito para inserir pessoas negras na sociedade, mas ao mesmo tempo a gente cria planos para repelir essas pessoas e para constrangê-las e não deixá-las participarem da sociedade de forma ativa, andando pela rua, procurando emprego. Se não tiver documento vai preso, ou se estiver participando de capoeira. Um exemplo muito claro é que na polícia do Rio de Janeiro, há alguns anos atrás, acredito que 2 anos atrás, saíram aí algumas matérias sobre alguns artefatos que ainda estavam presos ainda na delegacia de polícia, que eram apreendidos pela polícia carioca e que perseguia, claro, religiões de matriz africana e também pessoas que estavam participando de rodas de capoeira. Ou seja, isso é uma realidade que só agora foram devolvidas para alguns terreiros e para alguns centros voltados ao movimento negro brasileiro no Rio de Janeiro. Bom, meu diretor acabou de me lembrar que eu preciso fazer uma chamada para vocês e eu vou fazer uma chamada agora. Eu queria convidar vocês para virem para o século XX, onde a gente vai discutir um pouco do racismo no pós-escravidão. A gente discutiu um pouquinho do final da escravidão, de como os negros eram lidos. Não quis voltar em 1500, porque é muita coisa, né? Então a gente começou a partir do momento que talvez você consiga entender isso aí de uma forma mais simples, rápida e objetiva. Então no século XIX, a gente tem a desumanização de pessoas negras, o não pertencimento dessas pessoas à sociedade, e no século XX, no pós-escravidão, a gente vai começar a entender como é que o Brasil vai ler essas pessoas. Vem comigo?